Aqui nós podemos ver a sépala, que é esse verde aqui, né? A sépala é a estrutura que recobre o botão. À medida que as sépalas vão se afastando, elas vão dando lugar então para as pétalas, que é essa estrutura colorida. Aqui também a gente pode ver essa região aqui, o receptáculo, e aqui o pedúnculo. Já numa flor desabrochada, a gente pode ver que na parte de baixo ficam as sépalas. Aqui nós temos um acúlio, né, que é diferente do espinho. E no que diz respeito à estrutura da flor, se a gente der um zoom aqui, a gente pode observar, né? Nessas estruturas estão aqui a estrutura masculina da rosa, que é o estame. Então nós temos aqui dentro da antera, aqui nós temos o grão de pólen, tá? E toda essa parte aqui, onde eu estou colocando a ponta do lápis, é a estrutura feminina da planta. Quando ela perde as pétalas, né? Restam aqui então as sépalas, que são as estruturas em verde, e aqui dentro nós temos um fruto, que é o resultado da fecundação. Já nas suculentas, muita gente acha que essa estrutura que eu estou mostrando aqui é a flor. E na verdade não é. Essa estrutura são as folhas modificadas, né? E aí as flores das suculentas, né? Que a suculenta também é uma angiosperma. As flores da suculenta, elas são estruturas muito pequenas, tá? Então elas liberam, né, uma pequena haste, que aí então vai liberar a flor. Já no caso do antúrio, lembrando que isso daqui que é colorido, né, é uma bráctea, e que a flor então seria essa estrutura aqui. No caso do antúrio, o professor vai pedir que quando vocês forem fazer a prática de vocês, não peguem um antúrio, porque vocês não vão conseguir identificar nele a estrutura masculina e a estrutura feminina. Então procure uma outra planta. Já no caso da primavera, ou então as Três Marias, vale lembrar também que essa estrutura aqui, que eu estou colocando a ponta do lápis, trata-se de uma bráctea, né? E que a flor, na verdade, são essa estrutura aqui, sempre em número de 3, né? E aí, para você localizar a estrutura masculina e feminina desta flor aqui, você precisa estraçalhar ela, abrir ela, porque a estrutura masculina e feminina vão estar aqui dentro. Tá? Então a flor é essa daqui, sem gracinha, né? Essa estrutura aqui que eu estou colocando a ponta do lápis é a bráctea. Outro caso também interessante é a estrutura do falso pau-brasil. Essa daqui é a flor, que nada mais é do que uma inflorescência. E aí depois então da fecundação é que vai gerar o fruto, que é esse daqui. Tá? Ele solta essa sementinha aqui. A semente já é o resultado da fecundação. Aqui a gente pode analisar com mais atenção essa inflorescência aqui, que na verdade cada uma dessa estrutura corresponde a uma flor. Então, da mesma forma como a gente viu, né, inflorescência, o que que é? É um cacho contendo flores. Então, isso é uma inflorescência. Essa estrutura aqui, né, dando o zoom, a gente pode ver que nela possui vários estames, que cada uma dessas bolinhas aqui, então, corresponde à estrutura masculina. E tem um bem aqui, maiorzinho, tá vendo? Esse daqui é a estrutura feminina, esse daqui que é o gineceu. No caso do flamboyant, nós temos uma outra situação bastante interessante, né? Então aqui nós temos as sépalas e as pétalas. Com relação à estrutura reprodutiva, nós temos aqui, né, um estame, esse daqui é um estame, e aqui tá a antera bem na ponta, que fica então o grão de pólen. Esse daqui, diferente, é o gineceu, a estrutura feminina da planta. Então nós temos vários estames para um gineceu.
Além disso, se vocês observarem na folha de flamboyant, vocês vão ver que tem uma pétala que ela é diferente. E essa pétala apresenta uma novidade para a gente, né? Ela é diferente justamente para poder atrair os insetos. E se a gente retirar ela, deixa eu fazer ela com cuidado aqui, vocês vão ver que ela tem aqui um pequeno orifício, né? Uma passagem aqui, estão vendo? Que permite chamar a atenção dos insetos. E aqui embaixo, segundo ano, nós temos um orifício de entrada. Isso é uma estratégia diferente que faz com que o inseto leve o grão de pólen diretamente para dentro do ovário, fazendo então a fecundação com o ovócito que está ali dentro. Já nessa flor de maio aqui, a gente consegue ver bem nítido. Esses branquinhos aqui são as estruturas masculinas, né? O estame, aqui na ponta tem a antera, que fica aqui dentro, então, o grão de pólen. Essa outra estrutura aqui, que está na ponta do lápis, é o gineceu, é a estrutura feminina da flor, tá? Então fica bem fácil de vocês tirarem a foto, né? Colocar aí uma seta indicando o que é estrutura masculina e o que é estrutura feminina e mandar para o professor aí, valendo 2 pontos. Uma outra planta que vale a pena mencionar, que tem uma estrutura bastante diferente, é o pé de milho, né? O milho, ele possui as flores com sexos separados. Nessa parte aqui de cima, representa a estrutura masculina do pé de milho. E o que a gente conhece como espiga, tá? É a parte feminina da planta. E sempre acontece uma fecundação cruzada, né? Um pé de milho é que vai fecundar a espiga do outro. Aqui nós temos, segundo ano, cada fiozinho desse aqui corresponde a um gineceu. E o que a gente conhece como o grão do milho, o grão é o fruto. Cada grão é um fruto. Cada grão possui o seu próprio gineceu. Para que a espiga se desenvolva, todos os grãos, o maior número possível de grãos, precisam ser fecundados para daí se desenvolverem. Então, portanto, nós temos um exemplo clássico de inflorescência, que é a espiga, e aqui, como consequência, infrutescência. Esses grãos aqui que não se desenvolveram é porque a fecundação não aconteceu para estes grãos. Aproveitando que o professor já está no meio do mato também, mostrar um outro exemplo de angiosperma, que aqui nós temos a flor e esse daqui, né, é o fruto. Tá? Já é o resultado da fecundação.